Entretanto, todos que conheciam Jesus e as mulheres que tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe essas coisas. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. No dia que Jesus foi crucificado, querido, algo muito estranho aconteceu no céu. Diz o texto que nós acabamos de ler que da hora sexta à hora nona, tudo ficou escuro, o sol desapareceu. Para você ter ideia, traduzindo para o nosso fuso horário, do meio-dia até 3 horas da tarde, ficou completamente escuro, como a escuridão da meia-noite. Você sabe que existem muitos fusos horários pelo mundo. Quando era meio-dia em Israel, em algum outro lugar do mundo era noite. Querido, ele fez com que o mundo inteiro, independente do seu fuso horário, apagasse, ficasse tudo no escuro por um período de 3 horas. E a grande pergunta é, por que é que houve trevas durante todo esse período? As trevas, querido, elas se apresentam lentamente, dando a perceber que algo estava acontecendo fora da normalidade, que fora de um contexto estava acontecendo. Nós vamos observar, querido, que a morte de Jesus, quando ele é crucificado, ele se cala. E na hora que ele se calou, com a sua voz se calou, as trevas tomaram conta. Jesus, durante essas 3 horas, ele ficou calado na cruz. Exatamente o período em que o mundo inteiro ficou em escuridão. O mundo inteiro ficou em trevas. Como eu falei, independente do fuso horário, o mundo todo ficou na escuridão. Por que isso, querido? Porque uma coisa a gente precisa entender. A escuridão, as trevas, só se estabelecem num lugar onde não existe a voz de Deus. Repito, as trevas, a escuridão só domina um lugar quando falta neste lugar a voz de Deus. E o fato que aconteceu com Jesus não é o primeiro exemplo que nós temos na Bíblia. O primeiro exemplo foi na criação. A terra se tornou sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, mas Deus não falava absolutamente nada. Então as trevas estavam tomando conta. O mundo estava destruído em um caos, em trevas. Por quê? Porque ele não ouvia a voz de Deus. Até o dia que Deus bradou e disse, raia, haja luz. E naquele momento a luz aparece, revela o caos e começa um processo de reconstrução da terra, de refazer a terra novamente. Um outro momento que nós vemos na Bíblia foi quando o povo de Israel era escravo no Egito. Quando o faraó toma a decisão dizendo, eu não quero mais Moisés aqui falando sobre esse Deus. Eu não quero mais ver o rosto de Moisés na minha frente falando sobre este Deus. Veio a 9ª praga do Egito. O Egito ficou não apenas 3 horas, 3 dias em completa escuridão. Dizem alguns estudiosos da Bíblia que a escuridão no Egito era tão intensa, tão densa, que as pessoas não conseguiam perceber que tinha uma pessoa perto dela a 1 palmo apenas de distância. Por que é que o Egito passou 3 dias em intensa escuridão? Porque o rei mandou calar a boca do profeta, disse, eu não quero mais ver a face de Moisés, eu não quero mais ouvir a voz de Moisés, e quando a voz de Deus cessa, as trevas tomam conta. Não foi diferente nesse momento. Jesus agora, que é a palavra viva de Deus na terra, é colocado na cruz. E quando ele é colocado na cruz, ele resolve se calar, para cumprir a profecia que diz que como ovelha muda, ele foi levado ao matador e não abriu a sua boca. E durante o período que ele ficou 3 horas calado na cruz, absolutamente o mundo entrou em trevas. Somente quando ele abre a sua boca e ele brada da cruz, Pai, aí tudo começa a ficar claro. A escuridão começa a dissipar quando ele clama pelo Senhor. Eu começo as palavras dizendo, querido, se você hoje está dizendo, pastor, tem uma área da minha vida aqui que eu não vejo saída, eu não vejo solução, parece que se estabeleceu trevas e eu não consigo ver a porta de saída,
eu posso te garantir que está faltando uma voz poderosa do Senhor para falar com você. Mas na hora que você abrir a sua boca e clamar Pai, e chamar por Ele, a voz do Senhor vai dissipar toda a treva e vai mostrar a sua glória para você. O Salmo 29, o versículo 7 diz que a voz do Senhor é como um relâmpago que clareia o céu. A voz do Senhor, querido, é revelado pela sua palavra, que é a verdade. Por isso o Salmo 119 diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Só tem uma forma do ser humano sair da escuridão, se achar da onde ele está perdido, quando ele passa a ouvir a voz do Senhor. Se alguma área da tua vida, querido, tem escuridão, se alguma área da tua vida você não está vendo saída, você pode ter tido a melhor intenção possível, lutou, trabalhou, fez projetos, estudou e está tudo certo, mas talvez você não está achando saída, porque trevas só se dissipa quando a voz poderosa do Senhor é ouvida. Na sua casa, no seu lar, quando a voz do Senhor se fizer presente, toda treva vai dissipar. Mas para entendermos essa questão, para entendermos a Páscoa, que é esse momento, nós vamos voltar um pouquinho lá no Êxodo. A primeira Páscoa, ela não surgiu no dia da morte de Jesus. Não, Jesus é que morreu no período em que já se celebrava a Páscoa dos judeus. E na Páscoa dos judeus, começou exatamente para um processo de libertação. Para um processo de quê, queridos? Libertação. Porque uma coisa a gente precisa entender, talvez quando a gente começa a ter o primeiro contato com as Escrituras, as primeiras leituras da Bíblia, a gente lê algumas coisas no Antigo Testamento e a gente fica assim, mas por que isso aqui? Eu não estou entendendo. Todo o Antigo Testamento ele estava apontando para algo que ia acontecer no Novo Testamento, mais especificamente na figura de Jesus Cristo. E quando na Páscoa, que o povo era escravo, eles viviam a escravidão, é como se fosse para eles trevas. Eles não tinham liberdade, eles não podiam sair da onde eles estavam. Por quê? Porque eles tinham deixado a voz do Senhor de lado. Agora, quando eles começam a clamar, buscar o Senhor, e o Senhor traz uma voz profética, que foi a voz de Moisés, houve libertação na vida deles. E para selar essa libertação, tinha que haver um sacrifício. E diz a palavra que Deus assim estabeleceu, que se pegasse um cordeiro de 1 ano, levasse para dentro da casa e ficasse ali com a família durante alguns dias, para que a família averiguasse se não tinha nenhum defeito naquele cordeiro. Depois, quando chegava no dia da Páscoa, eles faziam sacrifício com o cordeiro. Na primeira Páscoa, quando Deus estabeleceu, foi exatamente logo em seguida das trevas. A 9ª praga do Egito foi das trevas. Por quê? Porque Faraó não queria mais ouvir a voz de Deus, não queria mais ouvir a voz do profeta Moisés. Por isso, o Egito agora foi envolvido por trevas. Na sequência, a 10ª praga viria para que fosse morto todos os primogênitos do Egito. Então, para livrar o povo de Israel e para aproveitar para que eles saíssem do Egito, o Senhor manda que eles peguem esse cordeiro, eles sacrifiquem esse cordeiro e ele passe nos umbrais da porta das suas casas. Quando a gente lê assim, muitas vezes nós não temos noção. Vou pegar essa porta aqui, por exemplo, talvez a gente olhe e pense assim, ele pegou e pintou aqui, fez um quadradinho na porta. Não, era para passar em 3 lugares da porta, nas 2 laterais da porta e na parte de cima, formando assim uma cruz, porque estava ali profetizando que assim como através do sacrifício de um cordeiro, o Senhor estava tirando o seu povo da escravidão do Egito, um dia também numa cruz, alguém morreria como cordeiro de Deus para livrar toda a humanidade da escravidão do pecado e para ser reconciliado com Deus. E isso aconteceu através de Jesus, para que eu e você voltasse a ter comunhão com Deus. Louvado seja o Senhor. Mas uma coisa a gente precisa entender, já que fechando esse raciocínio, voltando para o momento em que Jesus ali foi crucificado, a escuridão toma conta e as pessoas agora elas ficam atemorizadas. Mas por quê? O que é que está acontecendo? Por que é que
as trevas se tornaram. Por quê? Porque queriam calar a voz do Salvador. Queriam calar a voz da redenção. Uma coisa a gente precisa entender, querido. Eu não sei como tem sido a sua escuridão em alguma área da sua vida, mas não esqueça de uma coisa: a escuridão só existe porque existe a luz. Só há motivo da escuridão existir pelo fato de existir a luz. E a escuridão nada mais é do que a ausência de luz. Onde há luz, não há escuridão. Somente quando a luz é retirada é que a escuridão ali se promove. Quando Jesus morre, eu queria que você entendesse algo para ver como funcionou o céu em sincronia com a terra. Diz a Bíblia que meio-dia Jesus se cala e tudo escurece. Na tradição comum, na celebração da Páscoa, nos dias de Jesus em Israel, já existia um templo, e exatamente ao meio-dia começava uma procissão. Como assim? O sumo sacerdote, ele agora começava justamente com todos os seus outros sacerdotes, seguidores, eles começavam ao meio-dia uma caminhada em direção ao templo. E eles gastavam entre o momento que começava essa caminhada até o momento do sacrifício que o sumo sacerdote faria no templo, exatamente 3 horas. E por que demorava todo esse trajeto, pastor? Eles vinham de muito longe? Não, eles vinham até de perto. Só que tinha um ritual que vinha desde o Antigo Testamento, que cada degrau que eles iam subindo para entrar no templo, eles paravam e cantavam um salmo ao Senhor. É justamente quando você lê na sua Bíblia, a partir do Salmo 121 está escrito, em algumas versões, lá na epígrafe, Salmo de degraus, ou Salmo dos degraus. Aí você fica olhando assim, eu não estou entendendo nada. Se você contar ali, são 15 salmos, na sequência, do 121 em diante. Então eles iam nesse ritual, subindo, paravam e cantavam um salmo. Diferente do que nós fazemos hoje, nós lemos os salmos, eles cantavam os salmos, eram melodias. E quando eles iam subindo, de um a um, até eles entrarem no pátio do templo. Depois que entravam no pátio do templo, ele ia, o sumo sacerdote, até o local do sacrifício, para justamente imolar um cordeiro, para apresentar em sacrifício ao Senhor, celebrando a Páscoa do Senhor, celebrando a libertação, lembrando apenas do Egito. Vamos trazer isso para a realidade do dia em que Jesus foi crucificado. Quando o sumo sacerdote, que agora já estava longe de Deus, já tinha perdido a visão espiritual, não usavam mais o sacerdócio para ensinar a palavra de Deus, mas como eu falei até alguns domingos atrás, eles usavam o sacerdócio inclusive para enganar as pessoas, para explorar as pessoas. Eles estavam agora no contexto espiritual em completa escuridão. Então, quando o sumo sacerdote começa a sua caminhada, Jesus calou e disse: se a luz estiver com você, vai estar tudo bem. Mas se vocês estiverem em trevas, vocês vão andar em trevas. E quando Jesus se cala ao meio-dia, o sumo sacerdote começa a sua caminhada, debaixo de trevas horrendas. Não dava para ver nada. E ele continua aquela sua caminhada e Jesus calado na cruz. Porque o que Jesus estava mostrando é, onde não há a voz de Deus, pode haver religiosidade, pode haver cerimônias religiosas, pode haver tradições, pode haver o que houver, mas se não tiver a voz de Deus, não terá luz. Não terá luz. Continuará caminhando em trevas. Abra um parênteses aqui, quantas pessoas de tão bom coração guardam tradições, costumes religiosos, e eu não os condeno por isso, pelo contrário, são dignos até de respeito, pelo fato que guardam consigo o ensinamento que um dia trouxeram, mas a vida está em escuridão, está em trevas. Por quê? Porque rituais, porque repetir alguma coisa que veio dos antepassados, não garante verdade, não garante que Deus está presente. Então aqueles sacerdotes agora eles iam em direção ao templo, fazendo todo aquele ritual em completa escuridão para dizer, Deus não está nesse negócio, Deus não está presente. E eles vão caminhando, e quando chegam no momento, às 3 horas da tarde, quando o sacerdote ele pegava agora do seu punhal, que ele ia sacrificar o animal, foi exatamente na hora que Jesus gritou na cruz,
Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Nessa hora, tudo clareia. Tudo clareia. Talvez alguém olhasse e dissesse: o que fez a escuridão dissipar foi o ato do sacerdote sacrificar. Não, querido. Eu quero que você agora, vamos sincronizar as coisas. Vamos sincronizar. O sacerdote começa a caminhar, Jesus se cala. O sacerdote, ele vai sacrificar, Jesus fala. E achando ele, que ele era que estava trocando toda a situação, não. Porque na hora que Jesus falou, diz a Bíblia, que nesse exato momento, abriu um novo e vivo caminho de acesso a Deus, pelo qual eu e você podemos entrar com ousadia na presença do Pai e dizer: Pai, Abba Pai, e sermos recebidos na presença do Senhor. Celebre a Ele, porque um novo caminho foi aberto para você, meu irmão. Não foi sacrifícios humanos, não foi situações religiosas, mas foi a morte de Jesus na cruz. Então tudo sincronizou para cumprir esse entendimento, que agora as trevas se dissiparam, porque a voz do Senhor foi ouvida e se abre um novo e vivo caminho. O que isso quer dizer para nós, querido? É que quando eu e você buscamos o Senhor, que nós entramos na presença do Senhor, um novo caminho já está aberto. Muitas vezes as pessoas elas têm dificuldade de dizer assim: não, mas eu preciso que alguém ore por mim, porque a minha oração parece que é fraca. Não, querido, não é que a sua oração é fraca. O que é fraco é o seu conhecimento de Deus. Porque se você conhecer um pouquinho do Senhor, você vai saber que se tem algo que Deus está procurando na terra, é a voz de um adorador. É a voz de um filho seu, que clame por Ele, que o adore, que chame a sua presença, que grite Pai aqui na terra, para que Ele escute no céu. Quem é pai aqui sabe, você pode estar na maior diversão, você pode estar num momento em casa, você pode estar bem despreocupado, quem sabe um dia de folga na sua casa deitado, mas se um dos seus filhos gritarem dentro da casa, Pai, o que é que você faz? Você estica para o outro lado e diz assim: hoje é minha folga. Não é isso? Cadê os pais presentes aqui? O que é que você faz? Você pula de imediato da cama, já sai procurando. O que foi que aconteceu? O que foi? Por quê? Porque a voz do filho atrai a atenção do pai. É exatamente, querida, a mesma coisa. Jesus abriu um novo e vivo caminho. E Deus está lá na outra ponta do caminho assim, ó, procurando um adorador que grita: Pai, eu estou aqui, Pai, eu preciso do Senhor, Pai, hoje eu não vou pedir nada, eu só vou te agradecer, só vou te adorar, só vou dizer muito obrigado. Ele está procurando a tua voz, querido, para que ecoe no céu, porque quando a tua voz chegar no céu, Ele vai responder com trovões, com relâmpago, com voz de trovão, diz a palavra de Deus, e toda a treva vai dissipar, e você vai ver o caminho pelo qual o Senhor traçou para você andar, e para você vencer nessa vida. Mas para isso precisa ser ouvida a voz do Senhor. Quando isso acontece, quando a voz de Jesus é bradada na cruz, que a escuridão sai, diz a Bíblia que o véu do templo agora rasga de alto a baixo. Quando a gente fala de véu, eu não sei você, mas eu quando criança e eu ouvia falar de véu, eu pensava naquele tecido de voal, fininho, parecido com véu de noiva, né? Assim colocado e dizendo assim: olha, bem fininho, facinho de pegar em duas pontas e rasgar. Só que o véu do templo, na verdade, era uma cortina que fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Era uma cortina pequenininha, só para você ter ideia, ela tinha 18 metros de altura. Estou exagerando não, 18 metros de altura. Construtores aqui, um prédio, cada andar tem mais ou menos 3 metros, não é isso? Daí eu perguntei para o André, ele disse que era isso. Pense num prédio de 6 andares. Era a altura do véu do templo. 9 metros de largura. E 1 palmo de espessura. Facinho de rasgar na mão, né? É? Até criança brincando passava assim, rasgava. Não, querida. Fazia uma separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo, que era a parte mais importante do templo. E diz a Bíblia que na hora que Jesus, ele brada, que as trevas se dissipam,
o Senhor ele rasga o véu de cima a baixo, justamente declarando: agora não há mais barreira, não há mais separação. Através da morte do Filho de Deus, um novo caminho foi aberto para você passar, querido. Não precisa mais de religiosidade, não existe mais dogmas que possam limitar você. Você pode entrar com ousadia na presença do Pai, em liberdade, porque Ele quer ouvir a sua voz. Talvez você diga assim: pastor, mas eu não tenho muito tempo de igreja, eu não sei nem como orar. Ora do jeito que você souber, meu irmão. Ele é Pai, Ele quer ouvir sua voz. Ele quer ouvir sua voz. Pastor, sabe o que é? Eu estou vindo agora na igreja, mas antes eu era lá da quebrada, entendeu? Só sabia falar assim: olha, porque eu considerado, as paradas. Ora assim. Vira para Deus assim: ô considerado, parada é o seguinte. Até não compensa, tá rindo. A parada é o seguinte: o negócio está pegando aqui embaixo. Parada tá feia, os malandros estão querendo, ó, pá. Mas ó, estende a mão daí, velho. Quebra o galho. Deus vai ouvir tua oração se você orar assim? Vai ou não? Vai, meu irmão. Porque Ele quer ouvir a tua voz. Porque Ele quer responder de lá. E quando vier a resposta, as trevas que estavam escravizando nos vícios, as trevas que estavam escravizando você, querido, nas depressões, nas angústias da vida, elas sairão, porque o novo caminho está aberto. Não existe mais escuridão que possa prender, não existe mais escravidão do pecado que possa prender, porque Jesus já pagou o preço na cruz, e mais do que isso, abriu um caminho que você pode entrar todo dia com ousadia na presença de Deus, e Ele vai responder. E quando a voz do Senhor bradar, todas as trevas terão que sair, e a luz de Cristo vai aparecer, e você vai encontrar o caminho por onde deve andar. O homem só anda perdido nessa terra porque ele não prioriza ouvir a voz de Deus. Se o ser humano priorizar ouvir a voz de Deus, ele não andará perdido, não andará. Mas a Bíblia mesmo garante que aquele que ouve ao Senhor não andará em trevas, mas pelo contrário, terá a luz da vida. Então é isso que o Senhor quer para nós, é isso que Ele quer fazer pelas nossas vidas. Quando Jesus ele está ali crucificado, até a terra reagiu, até a terra reagiu. Em Mateus capítulo 27, versículo 51 diz: e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fendeu a rocha. Não foi apenas uma escuridão que tomou conta do planeta quando o Senhor ficou calado, mas a terra ficou em tanta agonia, dizendo: mas normalmente quando aqui está escuro, ali está claro. Agora voltamos ao caos? Será que nós voltamos lá para o princípio, lá para o Gênesis? Agora vamos nos tornar um caos de novo? Por isso a terra entra em colapso, e agora ela começa a estremecer. Ah, querido, mas as trevas, eles não conseguiram vencer a luz, pois em João capítulo 1, versículo 5 diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. As trevas não puderam prevalecer contra a luz do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. E as trevas da angústia, as trevas da depressão, as trevas das faltas de percepção na vida, elas não podem também prevalecer sobre a sua vida, porque a Bíblia diz que também você é luz do mundo, e se você ouve a voz do Senhor, você não anda em treva, mas há um caminho aberto e excelente para você ser resgatado, e onde passar, você vai brilhar como luz do mundo nessa terra. Porque esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Em Efésios capítulo 5, versículo 8 diz: outrora nós éramos das trevas, porém agora sois luz do Senhor, por isso andai como filhos da luz. Antes de conhecer Jesus, eu e você andávamos em trevas, mas agora diz a Bíblia que nós somos filhos da luz. Com essa situação, Deus fez uma separação. Ele separa agora as trevas da luz, porque, como eu já falei para você, onde há trevas, também há silêncio, porque a voz de Deus não está presente. Qual é o momento do dia de maior silêncio que existe?
A madrugada. Está escuro, pessoas tendem a repousar, e aí fica tudo em silêncio. Aí você diz assim, pastor, mas tem uns endemoniados na rua de casa, faz barulho a noite toda. Sabe por quê? Porque eles estão em trevas, estão procurando uma luz. Simplesmente por isso. Eles estão em trevas, procurando uma luz, que traga alegria, que traga nova vida, que traga a eles uma razão para viver. Mas quando se ouve a voz do Senhor, querido, aí tudo fica diferente. Quando Jesus, ele quebra o silêncio, as trevas se dissipam, ele olha para o céu e pergunta, Deus meu, por que me abandonaste? Esse foi o único momento, querido, nas Escrituras, o único momento da crucificação, em que Jesus não chamou Deus de Pai, não chamou Ele de Abba, mas chamou de Senhor. Porque em todas as outras palavras de Jesus na cruz, em todos os outros momentos, você vai ouvir Ele dizendo Pai, do hebraico Abba. Mas esse momento, quando Ele se sentiu só, quando Ele se sentiu abandonado, quando o Senhor virou o seu rosto no céu para não contemplar a dor que Ele estava passando, nesta hora Ele clama como Senhor. Ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Ali, querido, o Pai, Ele precisou cumprir a sua palavra. Ali Deus, mesmo sendo Pai, Ele precisou deixar os seus sentimentos paternos de lado, para cumprir a sua palavra como Deus, como Senhor, que disse que era necessário um sacrifício, para que a humanidade fosse salva. Aquele dia, querido, foi um dia para a eternidade. Como eu falei anteriormente para você, quando havia um sacrifício na antiguidade, eles faziam, principalmente no dia da expiação, que está descrito em Levítico capítulo 16, um sacrifício que valia por um ano. Então, todo dia da expiação, uma vez por ano, era a única vez que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, ele fazia um sacrifício, e ele fazia aquele sacrifício pedindo perdão pelos pecados da nação, e aquele perdão valia por um ano, porque no ano seguinte eles tinham que fazer a mesma coisa. Mas agora Jesus Cristo vem, e Ele faz um sacrifício de um dia, para valer pela eternidade. Como está descrito em Hebreus capítulo 10, versículos 3 e 4. Entretanto, nesse sacrifício, faz-se recordação dos pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e o sangue de bode remova pecados. Por isso eles precisavam sempre ficar buscando. O entendimento que nós temos aqui, querido, que por mais que eu me empenhe, por mais que eu obedeça, por mais que eu tente levar do meu jeito, por mais que eu estabeleça e diga assim, não, eu vou fazer assim, eu vou seguir Deus assim, por mais que seja sobre-humano o meu esforço, sempre vai haver uma nova exigência. Sempre você mesmo vai estar cobrando e dizendo assim, não, porque o que eu estou fazendo está errado, o que eu estou fazendo é pouco para Deus, eu tenho que fazer mais, tal. Querido, fazer para Deus nós precisamos fazer, não com o sentido de comprar um favor e um perdão de Deus. Se você quer fazer algo para Deus, faça, mas por amor, por gratidão, por entender o que Ele fez por você, como uma forma de você retribuir, dizendo, eu sou grato ao Senhor, eu quero dedicar minha vida em que outros saibam da experiência que eu tive, que eu também saí das trevas, acessei esse caminho, tenho comunhão com Deus, e eu quero que outros também caminhem comigo. Se nós ficarmos como na antiguidade, tentando com a nossa força fazer, sempre vai haver novas exigências, sempre vai aumentar o nível de busca para tentar resolver os nossos problemas. Mas uma coisa a gente precisa entender, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele cancelou absolutamente todo escrito de dívida que existia contra a tua vida, meu irmão, todo escrito de dívida que o inferno tinha contra a sua vida, e muitas
muitas vezes por nós andarmos em trevas, sem conhecimento da palavra, nós vivemos debaixo de jugo, achando que nós não somos dignos de fazer algo na casa de Deus por causa do pecado que cometemos no passado, achando que não podemos ter uma comunhão com o Senhor por causa dos erros que nós cometemos. Mas a Bíblia diz que se você buscar e quiser Jesus no seu coração, aquele que está em Cristo, ele é feito nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário perdoou todos os teus pecados, e sendo ele que pagou, ainda diz para você, dos teus pecados, eu, o Senhor, jamais me lembrarei. E por que a gente não toma posse disso? Por que a gente não toma posse dessa redenção, desse perdão genuíno em nossas vidas? Porque a falta da palavra de Deus em nossas vidas nos faz andar em trevas. Talvez você esteja pensando, pastor, quando o senhor começou a falar de trevas, eu me lembro de um amigo, familiar que está lá fora. Não, querido, muitas vezes nós estamos dentro da igreja, estamos andando em trevas. Sabe por quê? Porque eu já disse para você, a única coisa que dissipa as trevas é a voz do Senhor. E a voz do Senhor hoje é expressa pela sua palavra. Quando você conhece a palavra de Deus e busca conhecimento, entendimento da palavra de Deus, você não anda em cativeiros. Você não anda em trevas. As culpas do inferno, elas não te paralisam. Por quê? Porque você, a cada tentativa do inferno contra a sua vida, você pode abrir a palavra e dizer, mas está escrito. Satanás tentou essa estratégia até com Jesus, quando tentou. Chegando com ele, querendo que ele tomasse agora decisões próprias, que ele agora fizesse do seu jeito, diferente do que Deus tinha instruído da voz do Senhor. Jesus vence Satanás através da palavra, dizendo, está escrito. Satanás tentou aproveitar que Jesus estava ali há 40 dias jejuando, e lançar trevas sobre ele. Para quê? Para que ele olhasse a sua condição física, para que ele olhasse a sua necessidade, para que ele olhasse o seu momento, e começa oferecendo a ele pão, as pedras transformando em pão. Mas Jesus, querido, sabe por que ele não cai? Porque ele tinha a palavra dentro dele. As trevas que Satanás tentou colocar sobre ele, para que ele parasse de olhar para Deus e olhasse só para si, só para a sua necessidade, não foi para frente, porque Jesus respondeu com a palavra dizendo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Hoje eu não sei em que nível você chegou neste lugar, em qual área da sua vida talvez você olhe e diz assim, eu não estou vendo saída. Parece que a escuridão se formou, eu não estou vendo de um lado para o outro, mas eu quero dizer que hoje, assim como houve aquela hora nona, às 3 horas da tarde, em que uma palavra do Senhor, ali abriu os céus, e toda nuvem de treva foi dissipada, saiu. Hoje você veio no lugar certo, porque eu quero te convidar também para hoje, você abrir a sua boca e clamar ao Pai, e clamar a Ele pela sua palavra, e todo nível de treva vai dissipar da sua vida, treva de depressão, treva de acusação, que limita você, que já colocou na sua mente fatores limitadores, que você acha que não é merecedor, que não pode fazer, que não tem capacidade, mas hoje, assim como o sacrifício de Cristo na cruz foi para libertar, Ele quer nos libertar de todo nível de treva, para que você ande pela luz e receba da luz de Cristo na sua vida, meu irmão. Celebra, você vai celebrar o Senhor, celebra, meu irmão. Aleluia. E a última coisa que eu quero te dizer, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 14 e 17 diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, 14 e 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação, vã nossa fé. Versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados. A morte de Jesus foi algo extremamente necessário, porque pagou um preço, tirou o escrito de dívida contra nossas vidas, dissipou as trevas, nos deu um novo acesso a Deus. Mas tudo isso só pode ser consolidado quando no domingo de manhã
aquelas mulheres vão se dirigindo ao túmulo e pensando: quem vai nos ajudar a remover a pedra? Porque era uma pedra grande, mesmo que ela fosse tirada da frente do túmulo rodando, precisava da força masculina. Além do mais, o livro de Mateus diz que os romanos mandaram lacrar com selos, inclusive. Era uma forma deles colocarem cera, lacrando, e um selo real, para que ninguém mexesse na porta do túmulo. E elas indo para fazer o ritual que era necessário, elas perguntavam: quem poderá remover a pedra? E quando elas chegam naquele lugar, elas tomaram um susto, porque a pedra já estava removida. E agora elas olham dentro do sepulcro e não vê mais Jesus. E quando elas não veem Jesus, elas olham em cima da pedra. A pedra era tão grande que tinha um anjo sentado. E o anjo olha para elas e faz uma pergunta muito importante: o que vocês estão procurando? Estão procurando Jesus, o nosso Cristo. Ele estava aqui. E o anjo diz para elas: por que procurar entre os mortos aquele que já ressuscitou? Ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. Sabe por que tem muita gente em trevas? Porque ainda está procurando Jesus entre os mortos. Ainda está procurando Jesus pendurado numa cruz. Um Jesus ainda desfigurado e morto. Mas a Bíblia diz que se Jesus tivesse morrido e o seu corpo ainda estivesse na sepultura, não valia para nada a nossa fé. Mas a Bíblia diz que ele ressuscitou. Aleluia. Ele desceu à profundeza das trevas. Ele desce no lugar onde era a região dos mortos. E quando as pessoas morriam, elas iam para aquele lugar, e a Bíblia diz no livro de Lucas, que era mais ou menos a planta abaixo de lá, era um abismo no meio. De um lado ficavam as pessoas que tinham morrido na esperança, na mesma esperança de Abraão, de um dia ser resgatado pelo Messias, pelo libertador. E do outro lado ficavam aqueles que morriam sem esperança e estavam esperando a condenação eterna. Era um lugar de trevas. Mas quando Jesus entra, houve luz. Porque onde Jesus entra, querido, ele traz a luz. Ele é a luz do mundo. E se você ficar ligado nele, você também vai ser a luz do mundo. Ele entra e ele resgata aqueles que estavam e leva e apresenta diante do Senhor e os coloca no paraíso. Ah, querido, a ressurreição de Jesus foi para afirmar a nossa fé. Em 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Agora eu quero juntar essa palavra para você entender. O ser humano, ele anda em trevas, porque ele vive de tradições, ele vive de costumes, ele vive de atos religiosos. Por isso ele está em trevas. Mas a partir do momento que ele passar a ouvir a voz do Senhor, ouvir o que a palavra de Deus diz, a luz vai começar a dissipar as trevas. Ele vai ver que ele não está perdido, tem um caminho de acesso a Deus. E a cada vez que ele buscar mais luz na palavra e acessar a presença do Senhor, maior será o nível de fé que vai estar na sua vida. E com esse nível de fé, ele será vencedor em todas as coisas. Porque eu acabei de ler para você em 1 João 5,4, que a nossa vitória vem pela fé que um dia o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Eu quero orar por você essa noite e dizer que a fé não vai te deixar isento de problema, mas a fé vai te capacitar a vencer todos os problemas. Quando as pessoas colocaram Jesus na cruz, pregaram, Jesus se cala e vira uma escuridão, as pessoas ficaram lá, até os murmuradores, os caluniadores ficaram lá parados dizendo: o que é que está acontecendo? Eles não tinham resposta. Mas quando Jesus brada que as trevas dissipam, você lembra que eu li no texto, no primeiro texto? Eles batiam no peito e reconheciam: nós matamos a pessoa errada. Nós matamos aquele que era o único que podia nos dar vida. E infelizmente, as trevas físicas passaram, mas muitos voltaram para suas casas em trevas, batendo no peito e dizendo assim: fiz tudo errado. Sempre faço as coisas erradas na vida.
comigo nunca dá certo, sempre está dando errado. Mas eu quero te dizer, querido, que a Bíblia também diz que ficaram aqueles que seguiam Jesus desde a Galileia, no pé da cruz. E quando eles ficaram no pé da cruz, eles viram a luz. Quem ficou no pé da cruz? Exatamente as mesmas mulheres que foram no sepulcro, porque ali as trevas saíram. Elas começaram a lembrar das profecias, começaram a lembrar do que Jesus falou que ressuscitaria. E quando elas chegam lá, que a pedra está removida, Deus agora, querido, vai fazer algo tremendo. Por que a Bíblia dá esse detalhe, que as mulheres chegaram e viram o sepulcro vazio? Porque naquela época, tanto a lei romana como a lei judaica não aceitava testemunho de mulheres, somente testemunho de homens. Mas quando elas viram que estava removida a pedra, que a luz de Cristo agora resplandecia, elas saíram proclamando e dizendo: Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. E mudou tanto essa história, que a voz delas chegou até mim e você, e hoje nós estamos ouvindo ainda esse eco dizendo: Ele ressuscitou, Ele não está mais na sepultura, Ele ressuscitou. Fique em pé, querida, em nome de Jesus. Talvez hoje você chegou aqui e a palavra da tua boca não tem validade nenhuma. Talvez as pessoas não querem mais nem ouvir falar de você, não acreditam mais em você. Mas Deus quer colocar um novo testemunho hoje na sua boca. Assim como a voz daquelas mulheres não eram recebidas e aceitadas naquele tempo como testemunho, elas se tornaram as primeiras missionárias. Porque se tem uma coisa que o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou sabe fazer, é quebrar paradigmas, é quebrar conceitos humanos, libertar com a sua palavra e transformar o pior pecador numa nova criatura. O que o Cristo que morreu na cruz sabe fazer é mudar a nossa história, tirando de um caminho de trevas e colocando no caminho de luz. O que o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou sabe fazer é pegar você desistido, que anda em trevas e não vê mais caminhos para onde andar e nem para quem mais clamar, e dizer: clama-me e eu vou te responder, filho amado, eis que estou com os braços abertos dizendo: vem, e um novo caminho já está aberto. E hoje eu quero orar por você, querido, que quer sair dos caminhos de treva e quer dizer assim: eu quero chegar, eu quero entrar nesse novo e vivo caminho, eu quero chegar até diante do Senhor. Eu quero que a voz dEle agora me conduza, que a voz dEle me direcione. Já tentei do meu jeito, já fiz muitas vezes com os meus esforços, já estou do lado, e quanto mais faço, mais acusado eu sou. Mas o inferno diz que eu não posso, mas o inferno fica me apontando coisas do passado. Mas hoje eu quero te dizer que o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou, Ele abriu um novo e vivo caminho para você, dizendo: vem filho, você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, e eu quero aliviar o teu fardo. Eu quero tirar você das trevas e colocar na luz. Quero tirar na condição de perdido e fazer você filho do Deus vivo. E daqui a um ano, na próxima festa, se Jesus não vier, você vai ser a luz que vai estar brilhando nessa cidade por onde você passar, e muita gente vai começar a acompanhar você, porque vai querer saber o que aconteceu na sua vida. Mas hoje nós temos uma decisão a tomar. Se vamos nos ausentar da voz do Senhor, se vamos desprezar a voz do Senhor e continuar andando nos nossos caminhos de trevas, ou se nós vamos tomar uma decisão. Hoje eu ouvi a voz do Senhor, alguma coisa começou a iluminar aqui dentro, alguma coisa começou a queimar aqui no peito. É o Senhor dizendo: quero fazer nova todas as coisas na sua vida. E se você quer tomar essa decisão de andar com Cristo na luz, como Ele na luz está, com ousadia, sai do seu lugar. Eu quero orar com você hoje. Quero ministrar na sua vida que hoje começa uma nova história. Nenhuma treva de desânimo, nenhuma treva de decepção, nenhuma treva de afronta do inferno, de acusações contra a tua vida vai prevalecer, porque a partir de hoje vai brilhar a luz de Cristo na sua vida.
algo novo vai acontecer, uma nova história de Deus vai se estabelecer. Jesus não morreu na cruz para ter um feriado, Jesus morreu na cruz para que eu e você tivéssemos vida, e vida abundante, uma vida de luz, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma nova vida com Ele. E hoje é o dia de você declarar: eu quero receber essa nova vida de Deus. Se houver alguém, enquanto nós adoramos, você vem para o altar. E eu quero profetizar sobre a sua vida que algo novo vai acontecer. A luz do Senhor vai brilhar na tua casa, a luz do Senhor vai brilhar na tua vida, a luz do Senhor vai brilhar dentro do teu coração, vai brilhar dentro do entendimento, e uma nova história vai se estabelecer a partir de hoje. Então adore aquele que vive para sempre, porque enquanto nós estivermos adorando aqui, nós vamos acessando o novo e vivo caminho, e o Senhor vai responder, trazendo cura, trazendo redenção, libertação, trazendo uma experiência nova, algo novo do céu sobre a sua vida. Então entre com ousadia na presença dele agora. Oh, aquele que quer ouvir a sua voz, aleluia. Lua e estrelas choraram, o sol da manhã morreu, aleluia. O Salvador do mundo caiu. O seu corpo lá na cruz, o seu sangue derramado, toda maldição sobre ele. O último suspiro deu, o Filho de Deus na escuridão. A batalha na sepultura, uma guerra foi travada, o poder do inferno quebrado. E então o chão tremeu, a pedra revolveu, seu amor não pode ser superado. Morte, onde está o teu aguilhão? Nosso rei ressuscitou, o inimigo foi derrotado para sempre, glorificado para sempre, exaltado para sempre, ressuscitou e vivo está, e vivo está. Então o chão tremeu, a pedra revolveu, seu amor não pode ser superado. Morte, onde está o teu aguilhão? Nosso rei ressuscitou, o inimigo foi derrotado para sempre, glorificado para sempre, exaltado para sempre, ressuscitou e vivo está, e vivo está. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro, erga suas mãos e diga: cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia.
Eu quero te desafiar nessa hora a dizer uma palavra de gratidão ao Senhor. Mas não é aquele negócio de você entrar diante de Deus como um devedor. Mas a Bíblia diz no livro de Hebreus que esse novo e vivo caminho que Ele abriu quando bradou na cruz, que as trevas dissiparam, foi para entrar com ousadia. Para entrar como, querido?